Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre a minha vida de imigrante. Eu já morei em Portugal por 14 anos e atualmente eu moro na Bélgica. E hoje eu quero falar com vocês a diferença desses dois países no meu ponto de vista, né? Vantagens e desvantagens. Se você mora em Portugal e pretende morar na Bélgica, é bom que você já vai começando a entender como que funcionam as coisas aqui. Ou se você está no Brasil e está com dúvida se quer morar na Bélgica ou morar em Portugal, é bom também que você possa fazer essas comparações, tá bom? O intuito desse vídeo é te ajudar. Então, se já você gostou desse conteúdo, né, desse tema, já deixa aí o seu gosto, partilhe com um amigo que também precise saber desse tipo de informação, tá bom? Então vamos lá. A primeira diferença, né, a primeira vantagem e desvantagem que eu quero falar com vocês é sobre o idioma. Como vocês sabem, aqui na Bélgica tem 3 idiomas oficiais e em Portugal fala-se o português, que é diferente do português do Brasil, mas que é assim, né, gente? Dentro do Brasil, por exemplo, se você está em Belo Horizonte, o linguajar é um, se você vai para o Rio é outro, se você vai para Bahia é outro, né? Existem aqueles dialetos locais, né? Então, na minha mente, no meu ponto de vista, era como se eu estivesse saindo de um lugar do Brasil indo para outro e tendo que aprender aquelas palavras que são diferentes, entendeu? Para mim, quando eu cheguei em Portugal, foi assim. Não vou falar que foi assim super fácil de começo, porque não foi. Realmente teve histórias assim, sabe? Que eu falava assim, meu Deus, como é que eu pude ter entendido isso? Mas que no fim, né, do contexto do diálogo, você acaba por entender. Já na Bélgica, por ser outro idioma, quando você chega, você se sente completamente perdido. Eu, quando eu cheguei aqui na Bélgica, nossa, gente, eu ia no supermercado, eu ficava com medo de pegar as coisas e dar mais, porque eu não sabia eu não sabia perguntar quanto que era aquilo. E parece que a gente tá com uma venda nos olhos, você não consegue nem enxergar o preço. Então, assim, eu ia comprar uma coisinha à toa, levava 50 euros, porque eu tinha medo de passar e eu não ter o dinheiro e a pessoa me perguntar e alguma coisa assim do gênero, sabe? Então, assim, o idioma, se a gente for colocar vantagens e desvantagens, Portugal e Bélgica, a princípio, Portugal tem a vantagem do idioma, né? Porque você acaba por conseguir entender o que está sendo falado e se fazer entender principalmente. Em relação à Bélgica, quem fala-se outros idiomas. Aonde eu moro, fala-se o francês, tá? Mas a longo prazo, eu acho muito interessante essa questão do idioma na Bélgica, porque é muito bom você aprender outros idiomas, né? Tá próximo a culturas completamente diferentes da sua, principalmente para quem tem filho pequeno, né? Eu acho que é muito legal eles aprenderem outro idioma profissionalmente. No futuro vai ajudar muito, muito, muito. Então, a curto prazo, eu prefiro Portugal por causa do idioma. A longo prazo, eu prefiro a Bélgica por todas as vantagens que se falar outro idioma pode trazer na vida de uma pessoa, tá? Então, agora vamos falar sobre moradia. Na Bélgica, existe, assim, uma demanda muito grande de pessoas em busca de moradia, mas não tem tanta oferta. E as ofertas que tem, as pessoas são muito exigentes, tá? Quando eu tava à procura da minha casa, teve uma vez que a gente marcou uma entrevista, deu a entender que a gente já ia lá, né? Que pronto, eu já queria levar o dinheiro para pagar o aluguel, pegar a chave e tal. Não, é mesmo uma entrevista, tinha mais 10 famílias. Então, olha para vocês verem. A pessoa te escolhe, é feito um dossiê, você preenche com todas aquelas informações que eles pedem, se tem filhos, se tem cachorro, se é fumante, entendeu? Quanto que você ganha. Muitas pessoas até pedem para ver o extrato da sua conta, para ver quanto você tem, entendeu? E aí eles vão analisar os melhores perfis e aquele que se encaixar dentro do que eles buscam, eles escolhem. Então é realmente o dono da casa que vai te escolher, não é você que vai escolher a casa, tá? Então tem essa dificuldade, essa barreira em aluguel de moradia, apartamento e tal. E assim, geralmente eles pedem um contrato CDI, que é um contrato sem termo, né? Sem data para acabar. Eles pedem 3 últimos recibos de vencimento,
tá? E também pedem 2 calções, o aluguel mais 2 garantias, entendeu? Então, vamos supor, se for 1.000, você tem que pagar 3.000, mais toda essa documentação que eles pedem. E se eles te pedem esse tipo de documentação, significa só se você tiver a sua situação documental na Bélgica ok, que você vai ter, porque se você não tem documentos na Bélgica, você não tem como ter um contrato do CDI, entendeu? Se você não tem seu documento na Bélgica, não tem como você ter os recibos de vencimento e tal, e por aí vai. Então, uma pessoa que não tem documento, é muito complicado alugar um apartamento, uma casa aqui na Bélgica. E em Portugal, em compensação, apesar que a procura é muito grande, as rendas, assim, estão altíssimas, mas também não é só por causa da procura que a renda tá alta, né, gente? Teve essa alteração aí dos juros e tal, então o valor para quem paga um apartamento, financiamento de um apartamento, aumentou. Então, consequentemente, se ele aluga esse apartamento, o aluguel também aumentou, né? Mas sim, os preços estão absurdos e pedem muitas garantias e tal. Mas na maioria das vezes a casa é mobiliada, o que facilita muito para quem está chegando, para quem está começando, né? Ao contrário aqui da Bélgica, que a maioria das casas não tem mobília, ok? Então, Portugal, no meu ponto de vista, ganha da Bélgica, porque é muito mais fácil você conseguir alugar uma casa, um apartamento. As casas são ótimas. Só vai ter casa velha em Portugal se for no centro de Lisboa ou se for mesmo no interior, tá? Tipo assim, 8 ou 80. Porque ao redor, por exemplo, ao arredores de Lisboa, por exemplo, as casas são mais novas e tal. Até mesmo em Lisboa, mas não tanto no centro, as casas são mais novas. Então, assim, a casa é boa, né? Geralmente tem elevador. Então, tipo assim, é mais confortável alugar uma casa em Portugal do que na Bélgica, onde os prédios são muito antigos, na maioria dos casos não tem elevador, né? São aluguéis altos dentro do centro de Lisboa, de Bruxelas ou ao redores de Bruxelas, mas eles exigem muitas coisas, então se torna um pouco complicado para quem está chegando ao lugar, o que faz com que a pessoa tenha que morar num quarto, né, e não tenha tanto conforto, mesmo tendo dinheiro, tá, pessoal? Eu costumo falar que aqui na Bélgica não importa se você tem dinheiro, é o dono da casa que vai te escolher. E aí, o segundo passo é ter o dinheiro para poder pagar aquilo que ele pede. Porque senão também não dá, né, bebê? Senão ele vai falar assim, não. Ok? Agora vamos falar sobre trabalho, dinheiro, salário. Qual que é a vantagem e desvantagem? Eu acho que se você está pensando em ganhar dinheiro, a Bélgica é melhor. Por quê? Porque o salário é maior, né? Porque ganha-se mais, o poder de compra e tal, essas coisas todas. Ok. Agora, se você está pensando em construir uma vida, né? Eu acredito que Portugal é muito bom, ok? Abrir uma empresa em Portugal é muito mais fácil do que se abrir uma empresa na Bélgica. Manter uma empresa em Portugal é muito mais fácil do que manter uma empresa na Bélgica. Então, assim, existem as vantagens e desvantagens de vários lugares, né? Mas o ideal mesmo é você montar uma empresa em Portugal, né? E vir atuar na Bélgica. Aí, gente, aí fechou com chave de ouro. Aí fechou com chave de ouro, entendeu? Por quê? Por causa que você vai pagar os impostos de Portugal, os salários de Portugal. Obviamente que quando você contrata uma pessoa para poder ser um trabalhador destacado, ele recebe diferente de um trabalhador normal, né? Mas mesmo assim, no final, o custo com o trabalhador destacado é muito menor do que manter um trabalhador aqui na Bélgica. Então tem essas vantagens e essas desvantagens, tá? E outra vantagem e desvantagem que eu acho que é a mais importante de todas é sobre a regularização. A pessoa quando vem direto para a Bélgica e decide ficar na Bélgica, ela tem que pôr na cabeça dela que ela vai ficar irregular, né? Durante muito tempo, muito tempo, até sabe a espera do milagre? Tipo assim, porque tanto na Bélgica é muito difícil se regularizar, existem pouquíssimas exceções, né? Quando eu cheguei aqui, eu ouvi dizer que para legalizar na Bélgica, só casando
com um belga ou com um europeu, tá? Então, assim, regularizar estando na Bélgica é muito complicado. Se você vem já com visto de trabalho, ok, top demais. Agora, se você não tem descendência europeia, se você não tem uma promessa de contrato de trabalho com visto, né, saindo do seu país de origem, que no nosso caso é o Brasil, se você não tem perspectiva nenhuma, Portugal é melhor. Por que que Portugal é melhor? Isso sem sombra de dúvidas, tá? Por quê? Porque Portugal, ele dá a possibilidade de uma pessoa se regularizar no país. Você chega, você faz, né, os passos básicos, que é abrir o NIF, é segurança social, é abrir a conta, testar a junta de freguesia e tal. Você consegue, então, conseguir um trabalho. Você pode ir em busca de um trabalho. E aí você consegue dar entrada no CEF e se regularizar através desse trabalho. Aqui na Bélgica não acontece isso, tá? Esquece. Então, Portugal ganha nisso, porque Portugal dá a possibilidade da pessoa se regularizar estando em Portugal. Então, assim, se a pessoa está no Brasil e pretende morar em outro país, eu aconselho Portugal. Por quê? Porque Portugal você pode dar os seus primeiros passos, é um país excelente para se viver, é um país muito bom, um país acolhedor. Os portugueses, eles são meio desconfiados, mas eu concordo plenamente com eles, tá? Porque tem brasileiro que chega em Portugal e que acha que tá no Brasil. E não, se você tá num lugar, você que tem que adaptar aquele lugar e não o lugar se adaptar a você. Porque se fosse para você continuar sendo a mesma pessoa, você teria que estar onde você tava, teve a vida toda, entendeu? A gente é que tá invadindo o espaço deles. Então, a gente que tem que se adaptar. Mas assim, então o português se torna um pouquinho desconfiado no começo, mas quando ele consegue enxergar quem você é, né, quais são os seus objetivos mesmo, porque se ele vê que você tá aí lá para trabalhar, honestamente, gente, são as melhores pessoas do mundo para você conviver, para você confiar, para você ter amizade, tá? E tem pessoas que falam assim, ah, não, mas eu quero tudo muito rápido, eu quero só juntar uma grana e tal, então é Bélgica, entendeu? Tudo vai depender do objetivo, do seu plano de vida, né? Do tempo que você tem, né? Se você quer uma coisa, assim, a longo prazo, Portugal é melhor. Se você quer uma coisa a curto prazo, a Bélgica é melhor. Eu queria, no começo, a curto prazo. Quando eu resolvi migrar para Portugal, eu tinha tudo muito assim, delimitado assim, na minha cabeça. Eu vou ficar 3 anos, 1 ano é para poder pagar a dívida de ter ido, 1 ano é para ajudar minha mãe e 1 ano é para me ajudar. Eu consegui pagar a dívida com menos de 3 meses. Eu ajudei a minha mãe a pagar o lote que ela tinha na altura. E eu comprei a minha primeira casa, tipo assim, tudo com 1 ano, sabe? Tudo que eu tinha programado 3 anos, em 1 ano eu tinha conseguido. E as pessoas costumam falar que Portugal ganha pouco, né? Não é que Portugal ganha pouco. As pessoas ganham aquilo que elas valem. Se você vale pouco, você ganha pouco. Se você vale muito, você ganha muito. Ponto. A vida é assim, doa quem doer, sofra quem queira sofrer, tá? E eu não é que eu valia muito, não, tá, gente? Eu tinha 18 anos. Só que eu pensei, lasqueira, se eu ganho X trabalhando até agora, se eu trabalhar até meia-noite, eu ganho Y. E depois eu pensei, ixi, se eu trabalhar a noite toda. Então, eu trabalhava no salão de beleza, né? Tipo assim, das 9 da manhã às 7 da noite. Só que aí eu pedia pra sair um pouquinho mais cedo, não fazia horário de almoço, saía mais cedo. Eu saía do Monte da Caparica, que é onde a gente morou durante 14 anos, e ia até Almada a pé, que dá mais ou menos assim uns 40 minutos. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, ia a pé pra não ter que gastar com passe, e voltava meia-noite a pé também no escuro, né? Eu pensava assim, não, eu vim do Brasil, tá escuro aqui, mas eu sou brasileira. Tipo assim, ninguém vai mexer comigo. E nunca ninguém mexeu mesmo, tá, gente? Mas então eu trabalhava, né, até as 11 horas nesse lugar, vinha a pé, chegava em casa quase meia-noite. E muitas vezes eu fazia limpeza da meia-noite às 4 da manhã. Muitas vezes, gente. Mas é muitas vezes mesmo. Já teve pessoas no prédio que eu morava que achava que eu era garota de programa. Por quê? Porque como que uma brasileira novinha, né, chegava em casa 3, 4 da manhã? Isso há 20 anos atrás, as pessoas falavam assim, ah, isso aí é... Não, limpeza.
Eu fazia limpeza, trabalhava fazendo unha, fazendo cabelo, trabalhava no call center à noite e trabalhava fazendo limpeza de madrugada, tá? Então eu consegui, com um ano eu consegui. E se fosse para fazer de novo, eu faria de novo. Porque a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. E com isso, eu trabalhando em 3 empregos, 2 fixos, né? E essa limpeza que eu fazia, eu consegui pagar a dívida, trazer o meu marido, porque ele também veio, né, nesse meio tempo, ajudar a minha mãe e comprar minha primeira casa. Entendeu? Então, Portugal é muito bom. Você só não pode ter medo de trabalhar. Se você falar que não vai trabalhar sábado, domingo, feriado, você não vai ganhar muito. Se você falar que não vai trabalhar à noite, você não vai ganhar muito. Se você falar que não vai trabalhar de madrugada, como eu trabalhei, você também não vai ganhar muito. Mas na Bélgica também é igual. Se você não for trabalhar no sábado, você não vai ganhar muito. Se você não quiser trabalhar de noite ou de manhã, também você não vai ganhar. Entendeu? Você tem que trabalhar. Você tem que estar predisposto a trabalhar. O imigrante, ele tem que trabalhar. Porque se ele não trabalha, ele não ganha. Se ele não ganha, ele volta para trás. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Brasil, Portugal, Bélgica. Ai, meu Deus. Ai, coração. Aguenta coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder. Um grande beijo.